E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago a primeira vez que Hans Niemann enfrenta Magnus Carlsen em 2025. Isso aconteceu num novo evento do Chess.com chamado Freestyle Fridays. E nesse evento, os dois jogadores estão jogando na modalidade Fischer Random, por isso as peças estão completamente embaralhadas, né? Essa é uma modalidade de xadrez que elimina totalmente preparação de abertura. Os dois jogadores têm simplesmente que entender a posição na hora e decidir quais são os melhores lances para jogar, isso tudo em uma partida de Blitz. Leva a partidas tremendamente interessantes, como essa daqui que eu vou te mostrar. Aqui o Hans Niemann, que estava de brancas, abre com o peão na casa de D4, faz total sentido, já jogando aqui com o peão no centro apoiado pela torre, e o Magnus joga peão na casa de D5. E o Hans logo desenvolve o bispo com o peão na casa de G3. Essa posição é particularmente muito aguda, muito interessante, porque os bispos estão todos nos cantos do tabuleiro, o que dá a oportunidade de desenvolvimento muito rápido e ataque ao centro, assim, de maneira violenta, como nós vamos ver. É uma posição aguda logo do começo. O Magnus vai em frente e joga G6, desenvolvendo também o seu bispo de casas escuras. Então nós temos dois peões no centro e os dois bispos pressionando o peão do outro, que estão defendidos pelas torres. O Hans Niemann joga peão na casa de B3, aqui o bispo também está de olho no peão dele, e o Magnus aproveita que o bispo da casa de A1 não começa defendido, e ele joga peão em C5, cravando o peão de D4. Na verdade, o peão já estava cravado, mas ele está explorando a cravada para tentar bater no centro. Como o peão está suficientemente defendido, o lance mais natural aqui para o Hans jogar seria um lance de desenvolvimento, talvez cavalo em E3, talvez um lance bispo em B2 apenas lidando com a cravada, porque o bispo estaria defendido, mas aí que tá a beleza do Fischer Random. Os dois jogadores não têm linhas memorizadas, não vão jogar 15, 16 lances sem nem pensar, porque é tudo teoria, os dois sabem exatamente quais são as linhas que levam a posições bacanas. Não, eles têm que encontrar os lances na hora, e o Magnus aqui já força a mão do Hans, que acaba jogando o peão na casa de C4, que é uma gafe. De maneira forçada, o Magnus vai ganhar material. Esse lance peão em C4, por mais que pareça natural, deixa as pretas adicionarem pressão no peão de D4 que estava cravado, simplesmente, de maneira super natural, tomando na casa de C4. E por mais que o Hans capture de dama defendendo o seu peão, o peão tá cravado, agora a torre tá ameaçando, tem também uma pressão enorme aqui na coluna D, e agora o Magnus simplesmente vai pressionar o ponto D4. Ele joga cavalo em E6, ameaçando o peão de D4, e temos por parte do Hans bispo na casa de D5. Que é um recurso interessante, gerando também uma cravada, né? Aqui, se o cavalo se movimenta, vai cair o peão de F7, ganhando logo a qualidade. Estamos no sexto lance da abertura, então basicamente a partida acabou de começar e o Magnus já está completamente ganho se ele encontra um lance incrível nessa posição, que é lindo posicionalmente. É um lance muito, muito inteligente. Então, pausa o vídeo, tenta encontrar por conta própria. Enquanto você pensa, eu vou te contar de uma oportunidade muito legal. Enquanto você pensa, eu vou aproveitar para dizer que faltam apenas 3 dias para a abertura das matrículas do curso do Zero à Maestria do grande mestre Luiz Paulo Sup e da mestre FIDE Júlia Alboredo. Eu tenho certeza absoluta que esses nomes não são estranhos para vocês, eu tenho certeza absoluta que vocês já conhecem o trabalho deles aqui no YouTube, e eu estou recomendando esse curso, que é muito bom. Tem mais de 200 horas de aula gravada falando de final de jogo, falando de várias aberturas diferentes. Basicamente tem tudo que você precisa para evoluir no xadrez, e se você tem interesse, basta você entrar num grupo de WhatsApp que vai estar na descrição do vídeo e no comentário fixado também o link para você acessar esse grupo, e todas as informações a respeito do curso estarão nesse grupo de WhatsApp. Ao mesmo tempo, é através desse grupo que você também vai receber o link para compra, uma vez que as matrículas forem abertas na segunda-feira. Então, dado o recado, entra aí no grupo e vamos voltar ao xadrez. Agora, voltando ao xadrez, é claro, o lance jogado por Magnus Carlsen é um lance que o Petrosian ficaria muito feliz de ver. Torre toma bispo, um belíssimo sacrifício de qualidade, eliminando uma das peças mais importantes da posição branca, né? Além de eliminar o bispo do fianqueto, que toma conta de todas as casas fracas que tem aqui ao redor do rei, e o jogador de brancas não vai mais conseguir fazer o roque, e sim, tem roque nesse tipo de jogo, né? O Magnus poderia simplesmente fazer o roque aqui se quisesse. O que ele também tá fazendo é forçando a vitória do peão de D. Então você tá sacrificando uma torre, mas você vai ganhar um peão de volta, e você vai ter um par de bispos e o adversário vai ter um complexo de casas enfraquecidos depois disso.
Aqui o Hans toma de volta e temos o roque por parte do Magnus. Pode parecer estranho, mas a regra do roque nessa modalidade é a seguinte: contanto que o rei e a torre não passem por cheque, não tenham se movido, você pode fazer o roque para qualquer um dos lados e a regra dita que as peças vão acabar no mesmo lugar que elas acabariam se fosse uma partida normal. Então se você faz o roque, por mais que o rei tenha começado na casa de B8, por exemplo, se você tirar todas as peças do meio do caminho e resolver fazer roque curto, a configuração do roque vai ser a mesma do xadrez normal, como nós vimos aqui. É um pouco confuso, mas se você jogar umas 2 ou 3 partidas, você já vai se acostumar de onde os reis vão parar após o roque. Por exemplo, se o jogador de brancas quisesse fazer roque longo, ele simplesmente jogaria aqui, ó, e o rei ficaria na casa de sempre, que é a casa de C1, e a torre na casa de sempre também, que é a casa de D1. Claro que o Hans não fez isso. Ao invés disso, ele joga cavalo de F na casa de D2, desenvolvendo mais uma peça, e nós temos cavalo em C6 por parte do Magnus, pressionando mais uma vez aqui o peão que está cravado, mas também liberando para jogar um lance como peão na casa de B6 e ativar o bispo de casas claras. O lance peão em B6 não pode ser jogado de imediato, porque assim como o bispo de A1 não está defendido, o bispo de A8 também não. Então cavalo em C6, ao mesmo tempo pressiona o peão e prepara uma ideia de B6. Temos então dama em C4 por parte do Hans, saindo aqui da diagonal do bispo, e cavalo toma peão, né? O peão estava caindo há muito tempo. E o Hans Niemann joga bispo toma cavalo, que faz total sentido na posição. Ele quer trocar material, já que o Magnus sacrificou. Por incrível que pareça, as trocas não necessariamente favorecem o Hans, apesar dele ter mais material. Porque essa é uma posição que o sacrifício do Magnus não foi nem para gerar um ataque. Foi para ele ficar com o par de bispos numa posição aberta, né? Então esse sacrifício de qualidade não necessariamente precisa render um ataque de checkmate para dar certo. Bem, o Magnus simplesmente retoma o bispo e temos cavalo em A3 por parte do Hans Niemann. B6 aqui por parte do Magnus. E olha que beleza que são esses dois bispos em longas diagonais numa posição aberta, enquanto o jogador de brancas aqui tem vários buracos posicionais. Por exemplo, o fato desse bispo estar nessa diagonal é algo que elimina completamente a possibilidade do Hans, por exemplo, fazer um roque curto a qualquer momento. Dama em H3 viria, checkmate, né, de maneira bem direta, seguiria dentro de poucos lances, né? Teria que jogar vários lances que enfraquecem ainda mais a posição. Cavalo em F5, já surgem ideias de sacrifício, já surge a ideia de trazer o outro bispo e a posição seria um desastre, né? Por consequência, o Hans Niemann vai ter que se virar com o rei no centro mesmo, e ele joga cavalo em B5 querendo forçar trocas. Ele ainda tá com aquela ideia de que o final é melhor para ele, porque o Magnus sacrificou material para fazer isso acontecer. O Magnus tá feliz de trocar, cavalo toma, dama toma, e agora ele joga dama em H3, certo? Ameaçando o peão de H2 que não pode ser defendido. Temos então dama na casa de D3, centralizando a dama e dama por H2. E de repente o material tá equilibrado. Em troca de uma torre, o Magnus tem um bispo e 2 peões. E normalmente no final de jogo é preferível você ter a peça e 2 peões a você ter a qualidade. Bem, vamos lá. O Hans é forçado a jogar torre na casa de F1. O Magnus joga dama em H3, preparando para trazer a dama de volta. O rei não tem segurança e uma ideia de roque longo também não seria bacana por conta dessa diagonal que está enfraquecida. De repente, dama em E6, dama em F6 e você vai ter problemas para qualquer lado que você jogue com o rei. Então, cavalo em F3 aqui por parte do Hans, bispo na casa de C6 por parte do Magnus, apenas centralizando a peça, e torre na casa de G1 por parte do Hans Niemann, preparando aqui para algum tipo de ataque ao rei negro, né? Alinhando a torre com o rei. Dama em E6 por parte do Magnus, rei na casa de F1 tirando pelo menos o rei dessa cravada da carinha da dama, e bispo em F6 também por parte do Magnus, deixando o bispo defendido e preparando talvez para uma ideia de rei na casa de G7, o avanço dos peões aqui e talvez a torre jogar pela coluna H. Temos rei em G2 aqui por parte do Hans, fazendo mais ou menos um roque manual, e G5 aproveitando que o rei pisou na cravada e preparando o avanço G4. O rei volta para F1, basicamente, né, assumindo como uma vitória o fato do Magnus ter que movimentar o peão de G, mas o Magnus infiltra a dama para H3 novamente, força o rei a caminhar para o centro e depois volta a dama, né? Então ele desfez o progresso que o Hans Niemann estavam fazendo em direção à segurança do rei. Temos rei em F1 esperando uma repetição de lances aqui, mas rei em G7 por parte do Magnus, que vai simplesmente jogar o H6 para poder deixar tudo muito sólido e defendido. G4 por parte do Hans, pegando espaço, controlando a casa de F5, a casa de H5, e H6 por parte do Magnus, solidificando tudo ao redor do rei. Dama em C4 por parte do Hans Niemann, ofertando uma troca de damas, mesmo que isso deixe ele com um peão isolado. Temos dama por C4,
B por C4 e nessa posição, por mais que o Hans tenha a torre em troca do bispo, né? O Magnus tem um plano muito simples de vitória, que é o plano da maioria de peões. Ó, toda vez que você olhar para uma posição e você vê, opa, eu tenho 3 peões desse lado do tabuleiro, meu adversário tem 2, existe um plano muito simples, que é o plano de você avançar esses peões para gerar peões passados. E é o que o Magnus faz. Nesse ponto, os dois jogadores estavam já com tipo 10 segundos no relógio cada, eu não consegui importar os relógios aqui pro eChess, mas só para vocês saberem que os dois estão jogando basicamente no acréscimo, né? Temos A6, Rei G2 conectando torres e tirando o rei do centro, e B5. C por B5, A por B5, e agora passou o peão de C, e ele é um peão passado e conectado. Rei na casa de G3 aqui por parte do Hans Niemann, não sei exatamente qual o propósito, talvez era sair da cravada aqui, certo? E liberar a movimentação do cavalo, e torre na casa de A8 por parte do Magnus, pressionando o peão de A. Torre em D2, defendendo, C4. E3 é jogado e C3 ameaçando a torre. Torre na casa de E2 por parte do Hans e B4, né? Você vê que o plano do Magnus de avançar os peões de maneira cirúrgica tá indo muito bem. Vem agora a torre em B1, ameaçando o peão de B4 e bispo em B5, ameaçando a torre de E2. Torre em E1, e nessa posição o Magnus acaba não jogando da maneira mais precisa. O mais preciso nessa posição é deixar o peão de B cair, já que não dá para salvar o peão de B, e jogar torre por A2, certo? Depois de torre por B4, o jogador de pretas ainda tá ganho por conta desse peão passado. O que o Magnus faz é tentar defender o peão de B4, ele joga torre em A4. Nessa posição, o Hans Niemann tinha um lance muito forte, que é o lance peão em A3, certo? Aproveitando da cravada no bispo de B5 e dificultando muito aqui a vida do Magnus, né? A melhor chance de conversão seria sacrificar o bispo para manter os dois peões passados, só que isso dificulta pra caramba a conversão, né? É muito mais fácil se o Magnus simplesmente tivesse capturado o peão em A2. No entanto, o Hans acaba perdendo a chance de jogar o lance peão em A3, e ele joga o lance que ele acreditava que vinha com o tempo, ele joga peão em E4. E esse lance parece vir com o tempo porque ele tá ameaçando prender uma peça, tá ameaçando o peão na casa de E5, ganhando o bispo do Magnus. Só que agora você tá prestes a ver uma das sequências mais finas do xadrez. Essa daqui é um espetáculo, né? O Magnus aproveita desse tempo para expulsar a torre de B1. Ele joga peão na casa de C2, que é um lance de aparência um tanto impossível. Porque, apesar do avanço do peão em C2 vir com o tempo, expulsando a torre de B1, vai vir torre em C1, e agora existem duas ameaças gravíssimas aqui por parte do Hans. A ameaça inicial é o E5, que ele já estava ameaçando, e a outra é torre por C2, eliminando aqui o forte peão passado do Magnus, que era a condição de vitória. E aí vem bispo em C3 por parte do Magnus. Outro lance que também funciona bem é torre por A2, sacrificando o bispo para jogar como B3. E aí você tem um peão na sétima, passado, defendido, né? Tudo mais. Mas ele joga bispo em C3. E aqui o Hans Niemann vai em frente e captura em C2, dizendo, beleza, agora você entregou toda a sua vantagem, você vai ter que entregar o par de bispos, eu tô sacrificando a qualidade de volta, eu eliminei o seu forte peão passado, e depois de bispo toma E1, cavalo toma E1, né, por mais que você certamente ainda esteja melhor, se aliviou muito da pressão que você estava tendo pra cima de mim. Só que ao invés de tomar a torre em E1, o Magnus segue com o brilhante bispo na casa de D3. Olha que finesse. E tem duas torres caindo aqui ao mesmo tempo. Melhor lance para o Hans Niemann seria jogar torre em E2, que é bem curioso. E o Magnus não precisa se apressar para tomar nenhuma das torres. Ele pode ir melhorando a posição dele aos poucos. Só que o Hans Niemann, depois desse bispo em D3, que é simplesmente fino, vai lá e sacrifica a qualidade em cima do peão de C3. E o resultado é que o Magnus vai recuperar a qualidade que ele havia sacrificado, só que depois de B por C3, ele tem simplesmente um peão a mais, que é um peão que está passado a pouquíssimas casas da promoção. Nesse ponto, o Hans joga a torre em E3 e o Magnus avança. Quer tomar meu bispo? Toma, eu promovo. Nós temos a torre de volta para E1 e o Magnus captura o peão de E4. Né? Quer tomar meu bispo? Eu promovo. Temos agora, na verdade o bispo está defendido ainda assim, né? Mas nem precisava estar, o peão de A2 está caindo também. Cavalo em D2 por parte do Hans, ameaçando o bispo. Bispo em G6 por parte do Magnus. E a única razão pela qual o Hans ainda não abandonou isso daqui, né? Cavalo em B3 ficando de olho na promoção e torre por A2, é porque nos últimos eventos o Magnus tem perdido muito por tempo. Então os dois jogadores jogando com tipo 5, 6 segundos aqui,
tem rolado bastante do Magnus acabar perdendo por tempo. Não sei se por conta de problema de conexão da internet, se ele não é tão rápido com o mouse, mas no último Title Tuesday ele perdeu 3 das partidas dele por tempo, então provavelmente o Hans tá esperando um milagre. Mas, cavalo em C1, ocupando a casa de promoção, torre em A1, cravando ali o cavalo, F3 por parte do Hans e E6. O Magnus vai simplesmente começar a avançar esses peões também. Rei na casa de F2, o Hans vai caminhar o rei na direção do peão passado, H5, G para H5, bispo para H5 e rei em E3, visando entrar aqui na casa de D2. Torre em A3, rei em D2 e já cai o peão da casa de F3 e após rei por C2, o Magnus simplesmente tem 3 peões passados conectados. Então ele começa a avançar. G4, rei D2, G3, cavalo em D3 aqui por parte do Hans. Para ficar de olho na casa de E5, o Magnus joga F6, temos torre em G1, bispo em G6, ameaçando ganhar o cavalo. Cavalo em 1 aqui por parte do Hans, ameaçando a torre. Torre na casa de A3 por parte do Magnus. E cavalo em G2, bloqueando o avanço do peão. Aqui o Magnus simplesmente começa a avançar o peão de E, né? Vai avançar o restante dos peões. Cavalo em E3 aqui por parte do Hans Niemann, desconectando a defesa aqui da torre ao peão de G e deixando essa posição muito mais difícil do Magnus vencer, porque parece que ele vai perder o peão de G. E ele perdeu um peão aqui, ainda deixa, ele ganha, mas deixa a posição mais chata, mais difícil de converter. Se ele não fosse o Magnus, porque ele sendo Magnus, joga G2. E esse lance é venenoso pra caramba, né? Porque ele força material a sair do tabuleiro. Se você tomar de torre, torre em A2, força a troca de torres, e o final de bispo contra cavalo e 2 peões é muito mais fácil do que com uma torre, cravando o bispo. E se você faz como o Hans e toma de cavalo, torre em G3 cravando o cavalo, rei em E2, bispo em E4 botando pressão na cravada, e você pode muito bem abandonar, porque o Magnus vai simplesmente trocar tudo aqui na casa de G2 e ele vai ganhar esse final. E é por isso que depois do bispo em E4, Hans Niemann abandona aqui a partida. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Primeiro embate entre Magnus e Hans em 2025. Um abraço e até a próxima!